Paz, queridos e queridas, mais uma vez estamos com vocês hoje para falar da lição de número 1 da classe dos adultos do quarto trimestre de 2019. E nós vamos começar a lição tratando sobre o governo divino em mãos humanas. Então a gente vai tratar aqui de 13 lições falando sobre o livro de Samuel. A lição 1, conhecendo os 2 livros de Samuel, que na verdade é um livro apenas, e ele foi dividido em uma série de 2 livros históricos. Então você tem Samuel, Reis e Crônicas, mas a princípio é um livro só, tá bom? Então a leitura está lá no primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Eu não vou ler, só vou fazer um comentário aqui. A gente vê Samuel começando a contar a sua história do seu nascimento. Ele fala do seu pai, Eucana, que era levita, e ele fazia parte da turma no seu período. Uma vez ao ano ele subia até Siló, não existia o templo ainda, então havia o tabernáculo, ele não estava em Jerusalém, ele estava em Siló, e eles iam até lá para que eles pudessem fazer a adoração a Deus de acordo com o calendário e o cronograma das festas. Tinham de tempos em tempos alguns deles que estavam ali sacrificando. Então você via que Eucana tinha 2 mulheres, então a gente não vê nesse momento histórico aquela dureza com relação à monogamia, por mais que seja essa uma orientação de Deus lá para Adão e Eva. Isso vai vindo através de seus descendentes, mas era comum na antiguidade a prática de que o homem tivesse 1 ou 2 mulheres para que eles pudessem ter mais filhos. E Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha vários filhos e Ana não tinha filhos, sua madre era fechada, mas Eucana amava mais a Ana do que Penina, e o texto mostra isso, que ele favorecia ela, mesmo Penina tendo seus filhos, ele favorecia a Ana, e Ana era humilhada. Anualmente, quando ela subia até o tabernáculo, juntamente com seu marido, ela orava, ela clamava ao Senhor, ela implorava ao Senhor um filho. Ele chega até a dizer: eu não sou eu melhor do que 10 filhos, ele fala para ela, mas ela queria um filho, e Deus abre a sua madre quando ela faz um voto que, se ela fosse mãe, ela entregaria aquele filho para o Senhor. E aquele que nasceu foi Samuel. Depois ela teve outros filhos, mas Samuel foi separado para o sacerdócio já desde pequeno. Lógico, pequeno, entenda aqui, irmãos, depois de uma determinada idade, 10 anos mais ou menos, ele vai morar com Eli, e ele vai participar ali da escola de sacerdotes, porque ele era levita, para poder aprender a como servir ao Senhor, sem que soubesse ou imaginasse que Deus teria uma obra maior para a vida dele. Então ele chega a ser o sumo sacerdote, chega a ser aquele que seria o responsável por orientar o povo, assume a função de juiz. Então Deus o levanta de forma poderosa, e é ele quem vai fazer a transição do período dos juízes para o período monárquico que a gente vê em Israel, dando início em Saul, você vai entender as minhas aspas, e caminhando até o final ali, o exílio babilônico. Depois que o povo vai para o exílio babilônico, eles continuam com reis, mas esses reis são vassalos, na verdade, dos impérios. Você não vai ver Israel nunca mais liberto do poder de um império externo. Então, eles vão para a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, onde eles voltam para a terra deles, mas se subjugam, se submetem aos reis Medo-Persas. Depois a gente vê Alexandre o Grande, os gregos vindo, Antíoco e todos os outros, os gregos, e depois os gregos, os romanos. Então, do cativeiro babilônico até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Israel nunca mais é um reino independente, autônomo, livre. É um reino, mas subjugado a impérios maiores. Então, o livro vai mostrar lá, você começa em Josué, a Bíblia vai te relatar eles entrando na Terra Prometida, Josué, Juízes, Ruth, e aí chega no livro de Samuel, depois chega no livro dos Reis, o livro das Crônicas, encerrando esse período da saída do Egito, da entrada de Canaã, na verdade, com Josué, a entrada de Canaã até o cativeiro babilônico. E a gente vê nesse período, e o livro de Samuel contempla várias histórias, várias intervenções divinas, dando foco principalmente em Saul, em Davi e no próprio Samuel, tá bom? Então, quando a gente fala aqui com relação ao período, vai ser do ano 7, do ano 700 anos de Cristo
né, até o cativeiro babilônico. Então a gente vê do século 12, do século 12, desculpa, do século 12 a.C., até o cativeiro babilônico, que é mais ou menos ali em 587. Foi isso que eu comentei com vocês. Então, os principais personagens seriam Samuel, Saul, que a princípio, no meu entendimento, ele não foi separado por Deus como rei, você vai entender durante essa lição, e depois Davi, é onde o livro de Samuel vai fazer ali o encerramento na pessoa de Davi e depois dando continuidade ao reino de Salomão, e assim a gente continua, tá? Então o propósito era mostrar que Israel, quando chega na terra, não era uma nação. Então você considera hoje, historicamente, geograficamente, uma nação povo, território e lei. Então eles saem do Egito, povo, recebem no deserto a lei. O que faltava para eles era estabelecer o seu território. Eles entram na terra prometida e eles vão possuindo a terra, espalhando os seus inimigos, mas eles não destroem totalmente os seus inimigos. Eles ficam convivendo ali, cada tribo na sua área, onde Deus tinha estabelecido por famílias, enfim, mas eles não tinham ainda uma nação ou um território consolidado. Então eles eram tribos ou reinos que se estabeleciam e, de acordo com a necessidade, com a invasão do inimigo de um lado ou de outro, eles se agrupavam sob o domínio de um juiz, defendiam aquela terra, aquele povo ali, daquelas tribos, e depois cada um voltava para a sua vida. Então não havia um governo único, central, um exército, uma bandeira, uma diretriz para toda a nação. Era um agrupamento, eles se reuniam nas festas anuais, por ordenança divina, para poderem sacrificar ao Senhor, e depois cada um vivia a sua vida. E você vai ver que não existe uma sucessão. Deus vai levantando juízes, ou seja, dentre aqueles chefes tribais, cada tribo tinha um líder, havia um que se sobressaía e os outros o respeitava, se submetia à autoridade dele. Foi assim quando Deus levanta Gideão e tantos outros ali no livro de Juízes, assumindo esse papel de poder governar o povo, principalmente com relação à defesa da terra. Mas não havia um governante. Depois a gente vê a transição no livro de Juízes aparecer no livro de Samuel, e a gente vê a figura de Eli. Eli aparece como um sacerdote, né? O sumo sacerdote, aquele que fazia os holocaustos a Deus, mas ele não aparece como uma figura de juiz, não é ele um juiz forte. A gente vai ver depois, quando ele está velho, que seus filhos, Hofni e Finéias, estão ali meio que tomando o poder daquela região, então as pessoas se subjugavam a eles, porque tinham que ir até o tabernáculo para adorar, mas eles não tinham influência sobre todo Israel. Eles eram venerados, de certa forma, porque a arca estava sob o cuidado deles. E eles quiseram usar a arca como um instrumento de valor para fortalecer o seu poder. Quando levam a arca para a batalha contra os filisteus, são derrotados, são mortos, né? E aí o livro vai mostrar isso, essas lições vão mostrar isso ao longo das próximas 3 lições. Então essa é mais uma lição introdutória, vou dar uma visão geral do livro. E aí você vai ver Eli, né, morrendo, e depois de um tempo Samuel assumindo, mas de uma forma mais poderosa, guiado e levantado por Deus como juiz. E você vê a nação se submetendo a Samuel, principalmente pela firmeza do seu caráter, tá certo? Então a gente vê essa transição, eles saem de uma anarquia, de uma tribo, de um ajuntamento de tribos, eles vão se unindo, então Samuel é o último juiz, é aquele que faz a transição, ou seja, a nação já estava mais unida no propósito de um rei, de um governante, eles estavam clamando por isso, eles já tinham essa visão, eles não queriam mais a sucessão de juízes, porque a gente vai ver que até Eli, você não tinha uma sucessão. Mais ou menos isso tentam fazer isso com Gideão, com seus filhos, mas a coisa não acontece. Mas você vai ver que Deus ia levantando juízes em vários lugares. Já aqui não, você tem Eli, depois Hofni e Finéias, aí depois assume Samuel, e aí quando os filhos de Samuel, Joel e Abiatar, se eu não me engano, assumem, o povo fala, não, a gente não quer seus filhos. Eles não eram corruptos como eram Hofni e Finéias, que se prostituíam na porta do tabernáculo, mas eles eram avarentos, né? Os filhos de Samuel, eles gostavam muito do dinheiro e chegavam até mesmo a perverter o juízo, a Bíblia diz, ou seja, recebiam um favorzinho a mais aqui e favorecia aquela pessoa que deu o favor na causa. Parece um país que a gente conhece, né? Onde a gente tem ali troca de favores. Eles não eram idólatras ou eles não eram imorais com relação à prostituição, mas eles eram imorais com relação ao desvio de caráter. E o povo mesmo fala, a gente não quer mais isso, a gente quer um rei, e quer que esse rei tenha um filho. Uma vez que você tem o rei, você vai ter a sucessão
familiar ali sendo estabelecida, e então o povo pede. Então o livro de Samuel vai mostrar essa transição, e Samuel vai trazer principalmente como base o ministério profético. Então você não vê até Samuel, você começa profecias ali na Bíblia sendo relatadas por Moisés mesmo, falando sobre Jesus, enfim, em vários outros trechos, contando a história de Abraão, a história de Jó, contando a história do cativeiro, mas alguns atos proféticos como Miriam, mas você não vê um sacerdote ou um profeta como aquele a quem o povo busca para ouvir a voz de Deus. Você começa a ver isso mais claro na pessoa de Samuel. Em um ponto ele é chamado até de vidente, quando Saul vai até ele para que ele possa saber sobre as suas jumentas do pai que haviam se perdido. Então ele fala, vamos lá, porque lá tem um vidente, é aquele que, se a gente chegar ali, oferecer uma oferta ao Senhor, clamar a Deus, aquele vidente vai nos mostrar onde está a jumenta. Então, a profecia que Deus estabelecia na vida de Samuel era tanto para as coisas grandes, quanto para as coisas corriqueiras do dia a dia. Então ele estabelece, o livro de Samuel mostra o papel do profeta, e depois Deus vai levantando outros profetas com autoridade. A gente vê Natã, para confrontar reis que foram colocados ali e mostrar qual é o caminho que eles deveriam seguir. Depois a gente vai ver Elias como profeta. Não necessariamente os profetas eram levitas, mas eram homens levantados por Deus, Elias, Eliseu, e assim sucessivamente, já no livro dos reis, no livro de crônicas. Então Samuel mostra essa base. E a gente vê um conceito interessante em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus está tentando mostrar para o povo o seguinte, o sacrifício ele tem um propósito, cobrir o pecado. É você demonstrar através de uma oferta, através de perda, você está abrindo mão de algo que é seu, oferecendo, isso é o sentido de sacrifício, para pedir desculpa, reconhecendo um erro e implorando misericórdia. Então, o símbolo, o ritual do sacrifício remetia a isso, a reconhecer, eu falhei, eu errei, está aqui para compensar, estou entregando aqui como forma de pedir perdão, algo que me é precioso, que me tem um custo, o Senhor tem misericórdia, me perdoa. E o que Deus está dizendo? Olha, eu prefiro que vocês me obedeçam, porque assim a gente evita o sacrifício. Já os deuses daquela região e os deuses da antiguidade, eles não se importavam, entre aspas, com a obediência. Os povos aprenderam que os deuses queriam, pediam e precisavam de sacrifícios. Então, esporadicamente, periodicamente, havia uma obrigação de se oferecer sacrifício para aqueles deuses. Em alguns casos diariamente, em outros casos anualmente, e às vezes até sacrifício humano. A gente vê Moloque e outros deuses daquela região que exigiam sacrifício humano. Deus está dizendo assim, olha, eu não sou como esses deuses que não são deuses, na verdade são demônios, que exigem sacrifícios. Não, eu prefiro a obediência. Se vocês me obedecerem a um ponto que não precisar sacrificar, é melhor e eu vou ficar feliz porque vocês entenderam qual que é o propósito da nossa relação, confiança e submissão. Então o livro de Samuel vai mostrar isso. Não vou entrar muito no aspecto, porque tem outras lições, mas quando Saul se apressa, quando Samuel diz que viria dentro de um período, 7 dias, ele não chega e Saul se desespera preocupado em sacrificar, porque o povo estava indo embora. Então tem que fazer um sacrifício mais para agradar o povo do que para agradar a Deus. Samuel vai repreendê-lo por isso, tá bom? Então, entendendo um pouco aqui, né, a respeito do que eu já falei, a gente tem lá Josué, trazendo o livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, que vai da entrada em Canaã até o cativeiro babilônico, tá bom? Então, o nome Samuel significa nome de Deus. Samuel significa nome de Deus. Então, foi alguém que foi dado por Deus, escolhido por Deus para essa função, para esse ministério. Então, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas. Então, em alguns estudiosos dizem, não foi Samuel que escreveu, foi alguém que escreveu por Samuel e algum levita, algum sacerdote, e aí, como o livro conta boa parte da história de Samuel, atribuiu-se o nome de Samuel. Porém, já em uma outra linha teológica, a gente entende que do capítulo 1 ao 24, do primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 ao 24, esses 24 capítulos foram escritos pelo próprio Samuel, num estilo literário muito parecido com o de João.
lá no Evangelho, onde João se coloca sempre na terceira pessoa, como uma testemunha, como alguém que está, como o narrador do texto, certo? Está contando a história, mas não se refere a ele mesmo como personagem. Então, o livro de Samuel fala de Samuel na terceira pessoa. E Samuel ia, e Samuel fez. Ele não diz, e eu, Samuel. Então, ele não se coloca na primeira pessoa. Então, nesse entendimento, é Samuel quem escreve, do capítulo 1 ao 24, e depois, com a sua morte, né, você vai ver a continuidade feita pelos profetas Natã e Gade. Então, de acordo com algumas características históricas desse texto, a gente entende que era um estilo literário da época ter o escritor como testemunha ocular. Então essa é uma linha teológica e é aquela que eu acredito que faça mais sentido. Samuel começa contando a respeito do seu nascimento, sempre na terceira pessoa. Ele avança e no capítulo 24 você não tem mais a pessoa de Samuel. E Natã e Gade continuam aquele livro e, honrando a memória de Samuel, mantém como o livro de Samuel. E você vai ver várias vezes a Bíblia citando o livro de Crônicas, nas Crônicas dos Reis, enfim, mas você não vê uma citação ao livro de Samuel. Ou seja, é como se esse tivesse sido o primeiro livro e depois, paralelo a isso, ali o livro dos Reis e o livro das Crônicas dos Reis, tá bom? Contando a história e os atos dos reis. Então, vamos entender dessa forma, a gente pode entender, não afirmar, é mais ou menos sobre a questão da... Onde Moisés deixou sua sandália lá no monte. Qual o tamanho da sandália de Moisés? Ou seja, saber se o livro é anônimo ou se foi escrito por Samuel, Natã e Gade, isso não importa. O que importa é o fato histórico relatado no livro. E Jesus várias vezes cita passagens que ocorreram no livro de Samuel, dando validade ao livro de Samuel como um livro real. E isso é o que importa. Eu acredito na teoria de que Samuel começou o livro, depois Natã e Gade finalizaram o livro de Samuel, tá bom? Então, datando o livro, apresentam um período histórico entre 1100 e 970 a.C. como sendo mais ou menos o período, tá? de acontecimento desse livro. Então, essas datas marcam os acontecimentos históricos sobre o nascimento de Samuel e o término do reinado de Davi. Seria mais ou menos esse período. Então, aproximadamente entre 1100, começou a exercer a função de líder, provavelmente no ano de 1070, aí, próximo de 30 anos de idade, depois de 5 anos da morte de Eli. Então ele continua. Então vamos lá, reinado de Davi, entre 1010 e 970 a.C. Então o livro começa um pouco antes do reinado de Davi, relatando os fatos que ocorreram antes do reinado de Davi, e depois ele dá continuidade no reinado de Davi. Então você tem uma síntese rápida no capítulo 1, 2, 3, falando sobre Saul, sobre o nascimento de Samuel, sobre a morte de Eli, seus filhos, depois Samuel assumindo como juiz. Ele avança, você vê Samuel criança, e você vê os filhos de Samuel adultos já como sacerdotes. Então a gente está falando de um período ali de 40, 50, 60 anos. Então, quando Davi aparece, Samuel já é avançado de idade, já quase 70, 80 anos de idade. Por isso o povo já não quer mais Samuel, também não quer os filhos, e eles querem o rei. A gente tem Saul nessa história toda, tá? Tem a questão do tempo. Pastor, mas Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. Mais ou menos. Não é exatamente esses 40 anos como um período de tempo literal. É só você mais ou menos fazer a conta. Eu não anotei esse texto, não vou entrar nesse mérito, mas quando a arca é levada lá para o campo de batalha e os filisteus devolvem, eles não trazem a arca para o tabernáculo. Ela fica numa casa de uma família, que me fugiu o nome agora, mais ou menos 20 anos, dá a entender pelo texto que seria o período de 20 anos. Depois ela sobe para Obed-Edom e depois ela vem de novo lá com Davi. Então, quando você para analisar aquele período de onde ficou aquela arca para depois Davi, você não consegue medir 40 anos, que seria o tempo estabelecido do reinado de Saul. Então, em alguns pontos se afirma 40 anos, mas você não pode afirmar que foram 40 anos literais, mas sim uma expressão com relação a isso, principalmente no reinado de Saul, foi um reinado mais curto, e você vai ver Samuel praticamente indo até quase, né, o final do reinado de Saul, quando Samuel morre, Saul ainda era rei, tanto é que ele vai consultar Pitonisa, e Samuel aparece, que não é Samuel, a gente sabe disso. Então você não vê exatamente um período ali de 40 anos de idade, porque quando Saul assume, Saul já era homem
casado, já tinha seus filhos, então não teria tempo para ele ter reinado mais 40 anos, ele teria que ter 110 anos de idade, mais ou menos. Então não é bem 40 anos, tá? Por isso começaria ali em 1070, ou seja, 30 anos, então a gente vê Davi 1010, ou seja, dá 60 anos aqui de diferença, então tem o tempo de vida de Samuel, antes de Saul, e o período de vida de Samuel com Saul, e depois já começa Davi. Então tem um período de transição aí, tá bom? Mas isso no futuro, numa outra aula, eu posso trazer detalhadamente essa questão do tempo do reinado de Saul, tá bom? Então, mais ou menos 130 anos é o período que o livro vai cobrir, lá do nascimento de Samuel até sua morte, e o livro continua contando até o final ali, na transição mais ou menos de Davi para Salomão, tá bom? Então, com relação à situação espiritual, que é o item 3 aqui do segundo ponto da lição, Samuel cresceu em Siló. Então ele cresce na escola de profeta, na casa de Eli, que ficava ao lado ali do tabernáculo, aprendendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Escola de profeta, na verdade, é a escola levítica, tá, irmãos? Então você vai ver depois lá em outros textos no Antigo Testamento, escola de profetas, no sentido do ministério levítico mesmo. Então ele cresce naquele lugar e ali ele percebe o erro, né, que havia, principalmente com a tolerância de Eli, né? Então havia idolatria, havia imoralidade e havia pecados que dominavam o povo na época de Eli. Então está aqui 1 Samuel, o capítulo 7, o versículo 3, diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, ou seja, converter de verdade, em todo o vosso coração, eles não eram bem convertidos. Tirarei diante de vós os deuses estranhos e os tirai diante de vós. Para, irmãos, espera aí. Vamos lá. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, você vai ver aqui Samuel tomando a frente, né, cuidando ali do povo, logo após a morte de Eli, a questão da arca, que ela volta para o território de Israel, e aí Samuel leva o povo para a batalha, orienta o povo para a batalha, e eles conseguem repelirem os filisteus, mas ele exige uma coisa do povo, que eles tirem os astarotes, que eles tirem os outros deuses, e que eles voltem ao Senhor. Então, Eli era sacerdote, Hofni e Finéias eram sacerdotes, cuidavam do rito sacerdotal, sacrificial, se prostituíam na porta da tenda, e pela imoralidade dos líderes, o povo se sentia à vontade de ser imoral também. Se eles que são sacerdotes, não é? O sumo sacerdote, entram lá, adoram ao Senhor e fazem desse jeito, está tudo certo, então vamos fazer pior. Então, irmãos, a gente tem que entender que Deus, ele é o justo juiz. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, ela dura de eternidade em eternidade. A justiça do Senhor é em um único momento. Então, quando a justiça do Senhor chega, é sem misericórdia. Ela é breve porque ela é extremamente pesada. Deus intervém uma vez, e nessa uma vez, Eli, Hofni e Finéias morrem. Então, quando chega o tempo em que a paciência de Deus acaba, em que a sua misericórdia acaba, a sua justiça aparece. Não é porque você está vivendo debaixo da misericórdia que isso significa que o seu Deus não está se importando com tudo aquilo de mal que está sendo feito. Então tem pessoas que confundem. Ah, Deus está em silêncio, podemos errar, podemos fazer o que a gente quiser, que está tudo bem. Não está bem. Deus está dando tempo para você cair na sua consciência e se arrepender. Não houve arrependimento. Quando o tempo de Deus acaba, e ninguém sabe quando é, quando o tempo de Deus acaba, a justiça vem de uma vez só e sem exceção. Então, o povo tinha se acostumado com Eli e seus filhos a servir a Deus de qualquer jeito. Então Samuel chega e fala: olha, vocês querem que os filisteus vão embora? Porque eles plantavam o ano inteiro, na época da colheita os filisteus vinham, roubavam a comida deles e levavam embora. Vocês querem que os filisteus vão embora? Tá bom,
Deus vai mandar os filisteus embora, eles não vão incomodar, mas primeiro deixa a idolatria, a pornografia, a prostituição, tudo de lado, se converte a Deus inteiramente. E aí, pela sua fidelidade, melhor obedecer do que sacrificar. Você podia sacrificar, sacrifício aparente, mas a obediência, ela é verdadeira, ela é integral. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeçam a Deus, se conserte com Ele, e Ele vai repelir esse povo filisteu de uma vez por todas. Então o livro vai abordar isso, tá certo? Então Eli, como eu disse, ele era sacerdote, mas a Bíblia não mostra, Samuel não mostra ele como um juiz poderoso. Tem uma influência dos filhos dele sobre aquela região onde está o tabernáculo, mas não sobre toda a nação. E Eli como é que eu posso dizer? Foi conivente com o erro dos filhos e não interviu, e por isso houve a consequência, tá bom? Então esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Isso, irmãos, Deus não tolera. Então os filhos de Eli iam lá, pegavam a melhor parte da carne para ele, do povo que estava comendo lá em volta, quando tinha as festas do tabernáculo, todas as festas que eram obrigatório que o povo se reunisse uma vez por ano, eles iam lá onde as pessoas estavam comendo, pegavam para eles o que interessava. Não, porque esse é o garfo do sacerdote, dá licença que essa comida ele quer para ele. Então eles eram idólatras, de certa forma, se prostituíam, então não levavam o relacionamento com Deus a sério e não ensinavam isso para o povo. Eu não posso passar uma semana inteira desvinculado de Deus, sem me preocupar em ouvir a voz de Deus, em conversar com Deus, em orar ao Senhor, em buscar a sua palavra, em buscar conhecer melhor a vontade de Deus para a minha vida, e simplesmente no dia de culto eu aparecer, levantar as mãos para cima, fechar os meus olhos e achar que está tudo certo. Então isso é religiosidade, isso não é intimidade com Deus, e Deus quer que a gente tenha intimidade. Então, que o livro de Samuel possa despertar você e seus alunos a olharem para Deus com a seriedade, o temor no sentido, não de medo por ele ser inconstante ou por ser um Deus cruel, não. Temor justamente por ele ser perfeito, pleno, maravilhoso, misericordioso. E por isso a gente respeitá-lo pelo seu caráter, que o caráter de Deus, irmãos, ele é tão perfeito que de certa forma ele tem que colocar em nós aquele sentido de que, olha, como ele é bom e como eu sou pequeno, e como eu não tenho condição de chegar até ele. E aí ele, com toda a sua grandeza, diz o quê? Mas eu chego até você, eu me aproximo de você. Então é esse o sentimento que a palavra de Deus tem que despertar em cada um de nós, tá bom? Então a gente vai ver no item 3 a teologia nos livros de Samuel. Então a gente vai ver profecias que foram se cumprindo ao longo do livro, né, onde você vê textos proféticos a respeito de vários acontecimentos na vida de Davi, na vida de Saul. Então a profecia, como eu disse, é estabelecida como um ministério. E a gente vê uma coisa interessante, o povo buscando um rei. O povo quer um rei, né? Então, como eu tinha lido para vocês, eu tinha comentado lá em 1 Samuel 8, a Bíblia fala dos filhos de Samuel, Joel e Abias, eu tinha confundido o nome, e Abias, se inclinavam à avareza e tomavam presente e pervertiam o juízo. No versículo 5, o povo vai até Ramá, onde está Samuel, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então eles estão dando testemunho de que Samuel era reto diante do Senhor. Constituí-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então você vai ver que o povo está rejeitando o governo de Deus e em troca eles querem um rei. Qual é o motivo? Todas as nações têm. Então a gente também quer. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Manha. Quem faz isso? Criança mimada. Meu amigo tem um carrinho vermelho, eu quero o carrinho vermelho. Ah, ele tem um carrinho azul, eu quero o carrinho azul. Então, o povo de Israel não havia amadurecido espiritualmente, porque não se relacionava com Deus. Eles clamavam por misericórdia no momento do desespero, no momento da aflição. Irmãos, entendam o seguinte, o amor que Deus tem por sua palavra
é maior muitas das vezes do que o nosso erro e o nosso desvio de caráter. Deus tinha prometido a Abraão que da descendência dele ele faria uma grande nação e que dali ele traria o Salvador do mundo. Então o compromisso que Deus tinha era maior com Abraão do que com aquela geração idólatra, com aquela geração perversa e mimada. Então Deus fala para Samuel, Samuel, fique em paz porque eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim, eles querem um rei, tá bom. Primeiro a gente vai dar aquilo que eles querem e eles vão ver o que vai acontecer. Irmãos, Deus foi pego de surpresa? De jeito nenhum. Você vai ver que Moisés, no deserto, ele já recebe de Deus, eu não anotei, procura lá. Eu sou aquele professor que te ajuda, mas não te dá o negócio moído, não. Eu te mostro onde é que está a linha, onde é que está a isca, a vara e o lago está ali, ó. Vai pescar. Então, lá na lei, Moisés já escreve, orientado por Deus, qual seria o direito do rei. Olha, quando vocês estiverem lá na terra de vocês e vocês clamarem por um rei, o rei vai ter direito às vinhas de vocês, pegar o que ele quiser, os filhos de vocês para a guerra, ele vai ter preeminência em tudo. O rei chegar, olha, eu quero isso aqui para mim, pode me dar, e vocês vão ter que entregar. E Samuel lembra, antes de estabelecer o rei, Samuel lembra para eles, nesse texto do capítulo 8, se você continuar lendo, Samuel cita, olha o que está lá na lei, olha lá, pensa bem o que vocês estão pedindo, o rei vai ter prioridade sobre as filhas de vocês, ele pode escolher quem ele quiser para ser esposa dele, 2, 3, 4, 10, ele toma para ele pode pegar as vinhas, ele pode pegar cavalo, ele pode pegar... Vocês não, a gente quer. Igualzinho os outros povos, a gente quer. Não importa a consequência, a gente quer. Tá bom? Então tá bom, vou dar o que vocês querem. Deus é tão misericordioso, vocês vão ver ao longo das lições, que ele primeiro capacita Saul para que Saul pudesse permanecer naquela função. Deus não põe Saul para ele cair, para ele errar. Deus o enche com seu espírito. Sabendo que Saul falharia, e sabendo que o povo era mimado e precisava um rei, ele levanta Davi. E a gente vai ver Deus confirmando o ministério de Davi, o sacerdócio de Davi, o reino de Davi, o juízo de Davi. No final, e eu vou falar sobre isso, Deus confirma o reinado de Davi e prometendo que a partir de Davi viria agora a sucessão até chegar a Jesus. Então tem uma promessa, Abraão, de você vou tirar uma grande nação, e dessa nação vai vir o Salvador. Então Deus estabelece, o povo liberta ele do cativeiro, entra na terra prometida, vem os juízes guardando, cuidando, libertando o povo, chega a transição na pessoa de Samuel, ensinando para o povo os valores, o caráter da profecia, da noção de país, a noção de nação que eles não tinham, cada um só pensava na sua tribo. Samuel faz essa preparação, depois vem a transição temporal de Saul e chegando na pessoa de Davi. Quando chega em Davi, esse é o homem segundo o coração de Deus, não porque Deus escolheu Davi, mas como é que eu posso explicar? Não é porque ele já era o homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu, porque esse aqui é o mais bonito, eu quero esse aqui, agora esse aqui é o meu preferido, meu predileto. Não. Deus escolheu Davi, como escolheu Saul, como poderia ter escolhido qualquer um. A atitude de Davi, depois que foi escolhido por Deus, a atitude de Davi antes de ser escolhido por Deus, fez toda a diferença. Era o caráter de Davi que agradava a Deus. E eu vou explicar exatamente qual o ponto. E a partir dali Deus decide, então vai ser da descendência de Davi. Antes era Abraão, poderia ser qualquer descendente, estava no macro. Agora Deus traz para o micro, é da descendência de Davi que eu vou trazer o Messias, vai ser filho de Davi. Então, isso acontece por uma transição que Deus já sabia que aconteceria lá no deserto, ele já usa Moisés para profetizar sobre isso. E a gente vai ver agora Deus usando, vou usar essa expressão, a manha do povo para que a vontade dele se estabeleça. E Jesus vai vir lá na frente como rei, juiz, sacerdote e profeta, estabelecendo o seu ministério pleno que vai durar de eternidade a eternidade, tá bom? Então, como eu já tinha falado a respeito do estabelecimento profético da dinastia de Davi, uma coisa que é interessante, irmãos, eu marquei aqui sobre Saul, quando Deus levanta Saul, no capítulo 10, você vai ver o povo pede no capítulo 8, Samuel atende, ora ao Senhor, Deus fala, Samuel, faz o que eles querem, escolhe lá quem eles querem um rei, dá para eles o rei que eles querem. Qual era o currículo do povo?
alto, forte, bonito, poderoso, igualzinho os outros reis. Eles não falaram temente a Deus, reto de coração, justo, fiel. Não. A gente quer um rei para sentar no trono lá, Conan, né? Sentar no trono e ficar grandão lá. A Bíblia fala que Saul era, olhando o povo, o mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Então Saul era grandão, bonitão, fortão. Deus falou, beleza, então é o que vocês querem. No capítulo 10, tem um detalhe que me chama a atenção. A primeira vez que eu li esse texto, eu era bem mais novo, isso me chamou minha atenção. Então, capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então você vai ver que Deus unge Saul como capitão, como governante. Deus não usa a expressão rei. O povo clama e declara Saul seu rei. Eles olham para Saul e eles veem, é o nosso rei, o nosso rei. Depois você vai ver Samuel dando continuidade ao título que o povo estabelece. Samuel chama Saul de rei, depois que ele foi estabelecido como rei. Mas quando Samuel chama Saul, vem cá, ajoelha que eu vou te ungir, Samuel, naquele momento da unção, ele fala, eu estou te ungindo como rei de Israel. Isso é um entendimento meu, irmão, a partir do texto. Ele fala, olha, Deus está te ungindo como capitão, para cuidar do povo, para preservar o povo, para proteger o povo. Mas não é você aquele que Deus vai levantar como rei. Então, quando Saul é estabelecido como capitão, naquele dia, Samuel já profetiza sobre o que aconteceria. Samuel fala que ele seria cheio do Espírito de Deus, Samuel fala que ele encontraria profetas, que ele profetizaria, cheio de autoridade. Samuel fala que haveria guerra, Samuel fala que os inimigos viriam, e Samuel fala, Saul, quando isso acontecer, você vai chegar, vai reunir o povo vai vir, porque lembra, eles não eram nação, eram tribos. Eles iam se houvesse interesse. Eu não vou ganhar nada com isso, então eu estou fora. A gente vai ver lá em outros textos em Juízes que o povo clama por misericórdia, uma parte vai, outra parte não vai, então eles estavam nem aí. Agora com Saul não. Como eles tinham um rei, quando Saul clama, vem todo Israel. E Saul fica... E Samuel fala, Saul, você espere 7 dias que eu vou chegar. E eu chegando, eu vou sacrificar. E depois que eu sacrificar, meu filho, pode ir que a vitória é sua. Samuel já tinha profetizado, irmãos, tudo isso para Saul nesse momento. É só continuar lendo o capítulo 10 e você vai ver isso. Acontece como Samuel profetizou. E aí começa o povo se reunir. E os inimigos vêm chegando, vêm chegando, vêm chegando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Saul não aguenta mais, se desespera. Deixa que eu vou lá e sacrifico. Peraí, Deus tinha ungido ele como capitão. O povo tinha estabelecido ele como rei. Mas sacerdote, não. Ah, pastor, mas os homens sacrificavam a Deus. Você via Abraão sacrificando, Moisés sacrificando, você via Isaac sacrificando. Sim, mas depois que Deus estabelece o sacerdócio levítico, esta responsabilidade é do levita. Então, o povo tinha que se submeter. Saul tinha que se submeter à autoridade divina. Então Deus, irmãos, pode te dar poder, mas a autoridade é dele. Teu poder tem limite, a autoridade de Deus não. Então Saul não se submete. E quando Saul não se submete, ele vai lá e ele sacrifica. Você vai ver que Samuel chega chorando, né? Tá lá no capítulo 13. Então, e ele fala assim, olha, agiste neciamente e não guardaste o mandamento, versículo 13, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul, Deus te levantou. E ele pôs no meu coração para te dizer uma coisa, vou provar Saul primeiro. Se ele for aprovado, vai ser de Saul a descendência que vai chegar até o Messias. Isso é o que Deus tinha estabelecido, se ele for aprovado. Deus já sabia pela sua onisciência o que aconteceria. Então Deus usa Samuel para profetizar. Vai acontecer assim, você aguarda. Ele agiu como um louco, como um nécio. Falou, meu filho,
E Samuel amava Saul, irmãos, por tudo aquilo que ele representava. Ele fala, meu filho, se você tivesse esperado, hoje Deus confirmaria o teu reino eternamente. Como você desobedeceu, Deus está tirando o reino de você. Não vai ter mais descendência, não vai ter filho. Não, acabou. Ele está tirando de você e vai dar para um, que é melhor do que você. Quando a gente olha para Davi, você vai ver ao longo dessas lições, Davi não era melhor no seu aspecto. E Davi, irmãos, também era pecador como, mais até do que muita gente aqui. Davi não é exemplo de pai, de marido, de filho. Davi é complicado. Se a gente tirar o romantismo e conhecer o Davi que a Bíblia mostra, Davi era complicado. Mas tinha uma coisa em Davi que era o quê? A sinceridade diante de Deus, o amor a Deus, a reverência a Deus. Ele era apaixonado por Deus. Você não vai ver Davi pensando em idolatria de jeito nenhum. Você vai ver Davi tendo a sua vida inteira dedicada a adorar a Deus, a servir a Deus. Ele erra absurdamente. Quando Deus o confronta, ele baixa a cabeça, ele se humilha, ele se arrepende no pó, ele pede perdão e Deus dá para ele uma segunda chance. Você não vê Davi errando no mesmo erro 2 vezes. Davi comete um erro, repreendido por Deus, ele já não comete mais o mesmo erro. Então essa é a diferença que faz de Davi o homem segundo o coração de Deus. E só para a gente entender, Deus só vai confirmar o ministério ou reinado de Davi, sabe quando? No final da sua vida. Lá em 2 Samuel, o capítulo 7. Então você vai ver Saul sendo provado no começo do reinado, porque Deus conhecia o coração de Saul. Sabia o quanto Saul amava o dinheiro, o poder e a riqueza, fazendo acordo com Agag e tantas outras coisas ali, com os filisteus, com os inimigos. Você não vai ver Davi tendo essa fraqueza de caráter, essa fraqueza moral. Deus até tolera, irmãos, a nossa fraqueza de caráter. Deus não tolera a nossa falta de caráter, mas a fraqueza de caráter Deus tolera. Ele nos corrige, ele nos repreende. Deus não é omisso. Tá fazendo tudo errado e vai ficar quieto. Não, Deus se posiciona, Deus corrige, mas ele dá uma chance para quem se arrepende verdadeiramente e sinceramente. Então Davi, ele não é provado no início. Por quê? No coração de Davi não havia amor ao dinheiro, ao poder, à idolatria. Havia somente o amor a Deus, porém, paixões humanas. Mas você vai ver Davi sempre com um objetivo durante todo o seu reinado. Era estabelecer Israel como nação e libertar o povo do jugo dos seus inimigos, principalmente os filisteus. Davi foi o homem da guerra. Davi, ele não curte o reino. Saul já começou querendo curtir. Você não vai ver Davi curtindo. Você vai ver Davi lutando desesperadamente. Qual é o erro? Lá na frente, quando Davi já está estabelecido, que aí ele decide não ir para a guerra e ficar no palácio, foi no dia que ele cometeu a maior tragédia da sua vida. Porque enquanto ele estava lá no campo de batalha, batalhando, ele não tinha tempo para se ocupar com a sua vontade. E no final da vida, Davi olha, peraí, tem meu palácio, tenho aqui meu trono, tá tudo certo, e Deus está morando numa tenda, vou construir uma casa para o Senhor. Deus aparece para Natã e fala para ele, olha aqui meu filho, você não vai ver eu pedindo para ninguém me construir um templo. Deus tem essa conversa com Natã, com Davi, no capítulo 7 de 2 Samuel. Natã profetiza, revela isso para Davi, esse diálogo. Fala assim, meu filho, você não vai me ver eu pedindo para ninguém construir uma casa para mim. Porque eu não moro em casa feita por mãos humanas. Eu moro no... Quem sou eu para morar num... Não. Deus é muito maior do que isso. Deus, ele quer o nosso coração, a nossa vida inteira, como habitação para que ele possa viver, a nossa intimidade, o nosso relacionamento. Então, Davi, eu nunca exigi isso de ninguém, eu nunca pedi isso de ninguém. E ninguém, Davi, nunca se preocupou em fazer pelo menos um lugar digno para que fosse reverenciado pelo povo. Então, Davi, pelo teu desejo em me agradar, pela tua sinceridade, olha o que eu vou fazer contigo. Então tá aqui, ó. O versículo 11, o capítulo 2 Samuel 7, eu vou ler do 11 até o 16. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor
te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então só depois que você morrer, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Deus está dizendo para Davi, eu vou estabelecer o reino do seu filho, que vai ser Salomão. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Davi, para que a glória não seja sua, eu vou confirmar na vida do seu filho. Teu filho não vai pegar na espada, teu filho vai ser um homem de paz, teu filho vai levantar essa casa que era o desejo seu, e Davi passa esse desejo para Salomão. Salomão é apaixonado por Deus, ele constrói algo que é simplesmente maravilhoso, e Deus se manifesta de forma poderosa no dia da inauguração do templo. Deus reconhece, e quando Deus prova Salomão, me pede, meu filho, o que você quer que eu vou te dar? Senhor, que eu possa ter sabedoria para cuidar do teu povo. Ele repetiu o exemplo do pai, e foi até maior. Ele não pede nada para ele. Deus, então, meu filho, vou dar para você o que você não pediu. E Deus o acrescenta em riqueza. Olha que coisa linda que Deus fala sobre Salomão, né? O seu trono, o seu reino para sempre. Já falando profeticamente da vinda do Messias. E Jesus é chamado filho de Davi. Eu lhe serei por pai. Deus falando com relação a Salomão. E ele me será por filho. E se vier a transgredir, Deus já está dizendo, ó, teu filho vai errar, meu filho. Salomão vai chegar lá a Moloque, oferecendo criança. Mas calma, se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homem. Eu vou pesar a mão sobre Salomão, não vou ter misericórdia dele. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Ou seja, não vai se perder, não vai se desviar. Eu não vou me afastar, não vou deixar ele embora. Eu vou pegar ele, vou dar-lhe uma surra e vou apertar no meu peito e vou cuidar dele comigo. Não vai se perder. Davi, dorme em paz que teu filho não vai se perder. Como a tirei de Saul, ou seja, eu não vou tirar a minha benignidade dele como eu tirei de Saul. De Saul eu tirei. Saul eu vi que o caráter de Saul era complicado. Saul pensava na riqueza, no poder, na autoridade. Então Deus faz assim, ó, rejeitou Saul, mas de Salomão eu não vou fazer. Então, irmão, Salomão é outra história, não dá para falar disso. Salomão ele chega a sacrificar crianças. Tem um contexto ali, né? Não vou entrar nesse mérito hoje, não é espaço para isso. Mas Deus já estava dizendo para Davi, teu filho vai errar, ele vai se deixar levar por pensamentos humanos, enfim, mas fica tranquilo que eu vou corrigir e vou cuidar dele. Então você vai ver Salomão, lá no final da sua vida, você vai ver Salomão em Cantares, apaixonado, né? Você vai ver depois Salomão lá no final da vida, escrevendo, no meio da vida escrevendo Provérbios, e depois você vai ver Salomão lá no final escrevendo, agora fugiu a memória, coisa da idade, Eclesiastes. Você vai ver Salomão na velhice escrevendo Eclesiastes e falando assim, olha gente, para com esse negócio aí que tá tudo errado, eu sei onde eu errei. Então você vai ver Salomão apaixonado em Cantares, no ápice em Provérbios, e lá em Eclesiastes botando a mão na cabeça, reconhecendo os seus erros e mostrando seu coração de volta a Deus. Né? Retirei de Saul a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, Davi, e o teu reino, Davi, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Por quê, irmãos? Porque Davi agradava ao Senhor pela sua sinceridade, e Davi teve um desejo que nenhum rei teve, real, de colocar Deus em primeiro lugar, reconhecer e oferecer para Deus o melhor que ele tinha. Você vai ver depois aqui, no livro de Reis e Crônicas, quando Davi vai dar a oferta para a construção do templo, ele dá o tesouro pessoal dele, muita coisa, porque ele quer o melhor para Deus. Então Deus reconhece em Davi o desejo de agradar a Deus. Pergunta, eu já estou encerrando, o relógio não para ali. Como é que tem sido a nossa relação com Deus? Será que a gente tem colocado Deus como prioridade na nossa vida? O desejo de agradar a Deus como Davi tinha? Será que é assim que a gente tem vivido? Não, o primeiro lugar é Deus, 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 primeiro lugar é Deus, 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 Deus. Não sei, eu sei que eu ainda não consegui. Você é que sabe da sua vida, tá bom? O item 4,
Samuel, divisor de águas. Então, um momento de crise espiritual, ele teve esse papel fundamental na transição dos juízes para a monarquia. Como eu disse, Eli não era juiz, Eli era sacerdote. Naquela época, o povo praticamente não tinha juiz. No período de Eli, estava todo mundo perdido, desviado. Eles se ajuntavam no desespero para tentar se proteger. Tanto é que Hofni e Finéias assumem a frente da batalha, sem ter sido orientado por Deus, achando que levando a arca como um amuleto eles seriam vitoriosos, e foram totalmente destruídos. E já Samuel não, ele é levantado como um líder. Você vai ver o ofício profético, ele preserva o sacerdócio de acordo com o que Deus tinha estabelecido para o sacerdócio levítico como sumo sacerdote, né, e estrutura a base espiritual do sistema monárquico, transmitindo os valores que os reis deveriam ter para agradarem a Deus, trazendo de novo à memória a lei que Moisés tinha determinado lá no deserto, do qual seria a obrigação dos reis, que a lei não deveria se apartar das mãos do rei. O rei devia ler a lei do Senhor de dia e de noite, ele tinha que estar sentado no trono, mas ao lado tinha que ter o livro da lei ali, para ele não falhar, para ele não errar. Então Samuel é muito claro com isso. E para finalizar, já estou encerrando, você vai ver Samuel como juiz e sacerdote e profeta. Você vai ver Davi como juiz, rei e profeta. E você vai ver Jesus como juiz, sacerdote, rei e profeta. Então, Samuel tem uma parte do caráter do ministério de Cristo, Davi tem outra parte do caráter do ministério de Cristo, e Cristo tem esse caráter completo. Então, Davi foi rei, Samuel não foi rei. Samuel foi sacerdote, Davi não foi sacerdote. E Jesus foi rei e sacerdote. Ambos foram profetas, e o Senhor também foi o maior de todos os profetas. Profeta, irmão, é aquele que ouve a voz de Deus e fala a palavra de Deus. Profeta é aquele que anula a sua vontade, se submete à vontade de Deus para agir como servo. Você quer ser profeta? É simples. É só você se colocar como servo do Senhor em obediência. Concluindo, as muitas histórias apresentadas nestes livros, os 2 livros de Samuel, revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. E isso eu acho lindo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não esconde as falhas do caráter humano. Você não tem ali um livro, uma biografia, como a gente vê hoje, onde você só conta tudo de bom que o autor, né, o foco da biografia conta. Aí criaram a biografia não autorizada, que alguém vai lá e conta os podres. Olha, mas não é só isso, não, tem isso aqui também. Então, na época que Deus levanta os homens para escrever a sua palavra, Deus faz a biografia e a biografia não autorizada, está tudo aqui. Então Deus revela os acertos, Deus revela os erros, Deus revela pequenezes, né? Vou usar essa expressão, as ninharias morais, as falhas de caráter. Deus revela tudo. Por quê, irmãos? Para deixar claro que ele não se relaciona com nós, seres humanos, porque nós somos perfeitos. Não somos, não fomos e nunca seremos. Nossa vida vai crescendo até chegar lá naquele dia, no brilho lá do 100% do sol, é como o romper da aurora. Lá, quando chegarmos na eternidade, aí teremos a mente de Cristo, aí sim seremos transformados, entenderemos tudo. Até lá, nós continuaremos imperfeitos, falhos. E Deus não se apaixona, ou se aproxima, ou se relaciona com a gente porque nós somos perfeitos. Pelo contrário, ele se relaciona com a gente sabendo que nós somos imperfeitos. Ele nos fez e ele nos ama. E ele está do nosso lado, nos ensinando a melhorar a cada dia. Então que a meditação sobre os 2 livros de Samuel possa te levar a olhar isso. Espera aí, se Davi, falho, pequeno, em determinados valores, incapaz de fazer determinadas coisas, foi o homem que agradou a Deus pela sua sinceridade, pelo seu arrependimento, pelo seu desejo de adorar a Deus e de cuidar das coisas de Deus como primeiro lugar. Se Davi conseguiu, eu também vou conseguir. Então que o livro de Samuel possa nos mostrar e nos levar a pensar dessa forma, para que a gente possa continuar crescendo na nossa vida espiritual até chegar à estatura de varão e varoa perfeita, tá bom? A gente se vê por aqui ao longo dessas 3 lições, se Deus quiser, se essa for a vontade dele.
Então, até mais, um abraço. Deus te abençoe e fique na paz.